Olá pessoal, eu vim aqui até Valência, na Espanha, para testar em primeira mão as novas Triumph 400, a Speed 400 e a Scrambler 400X. Mas antes de eu te contar que todo mundo quer saber como andam as novas 400 cilindradas da Triumph, eu queria pedir para você se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque isso fortalece o nosso trabalho aqui no canal do YouTube. Então pessoal, eu vim aqui até Valência, no sul da Espanha, onde apesar da baixa temperatura, o tempo estava maravilhoso, com esse sol, sem chuva, para rodar com a nova Triumph Speed 400 e a Scrambler 400X, os tão aguardados modelos de entrada da marca inglesa, né? Eles criaram essas novas motos desenvolvidas em parceria com a Bajaj, que vão ser produzidas na Índia, montadas no Brasil e devem chegar por aí no final do primeiro trimestre, abril, por aí. Mas já foi vendido um primeiro lote, essas motos estão muito aguardadas, por quê? Porque elas serão as motos mais acessíveis da Triumph, tanto do ponto de vista de pilotagem, quanto do preço. O preço eu falo no final, todo mundo já sabe, a Speed 400 vai partir de R$ 29.990 e a Scrambler 400X R$ 33.990. Então, como eu vinha falando, elas são muito aguardadas, a gente rodou aqui hoje o dia inteiro, cerca de 180 quilômetros, pelas estradas sinuosas da Espanha. Vocês vão ver as imagens aí, são estradas lindas, desafiadoras e muito divertidas para andar de moto, ideais para avaliar essas novas clássicas de 400 cilindradas da Triumph. Então, vamos começar falando a minha impressão sobre o que elas têm em comum, né? Elas compartilham o mesmo motor de um cilindro, 400 cilindradas, duplo comando no cabeçote, arrefecimento líquido que produz 40 cavalos de potência máxima a 8.000 RPM. Você pode pensar, 40 cavalos não é muito, eu também pensava assim, mas eu fui surpreendido, porque além dos 40 cavalos fazerem essas motos andarem rápido o suficiente, ela também tem bastante torque, uma curva de torque praticamente plana, que permite que desde os baixos giros, assim ali, 2.500, 2.000 giros, você basta girar o acelerador, que é eletrônico, para ter uma resposta instantânea. Isso é muito legal, o motor é muito elástico, quer dizer, você tem força, né? Você tem uma resposta desde baixos giros até 8.000 RPM, quando chega os 40 cavalos, e você é capaz de atingir a velocidade máxima que todo mundo quer saber. Qual é? Olha, em ambas eu atingi facilmente 160 km por hora. Mas a Speed, pela questão de você ter uma posição de pilotagem aí mais esportiva, consegui tirar mais uns 10 km por hora, chegando a 170 km por hora. Quer dizer, elas são rápidas o suficiente para uma moto de 400 cilindradas. E se a velocidade máxima é 160, significa que você não vai ter nenhum esforço para manter 120 km por hora numa rodovia, fazer uma viagem, quer dizer, um desempenho aí de acordo com esse motor monocilíndrico. Muita gente se preocupa que os monocilíndricos vibram, mas a Triumph fez um excelente trabalho aqui, com um eixo contrabalanceiro aí para evitar as vibrações. Não chega a incomodar, nem no guidão, nem nas pedaleiras. Você só percebe que o motor está vibrando mesmo em altos giros, porque os espelhos retrovisores começam a vibrar assim e a imagem fica um pouco borrada. Outra coisa muito legal falando do que elas têm em comum, o câmbio de 6 marchas com embreagem assistida e deslizante. Assistida porque ela facilita o acionamento do manete, é muito leve, né? E ela também, você encaixa as marchas, o câmbio lembra muito das Triumphs maiores aí, que todo mundo, quem conhece a marca e pôde já testar as motos, sabe disso. É um câmbio muito macio, com engates precisos, bem escalonado aqui nas duas motos.
apesar delas terem propostas diferentes, a relação de câmbio é a mesma, né? O que muda na relação aqui é que a Scrambler tem um pinhão menor do que a Speed, mas aí o pneu é maior. No fim, segundo os engenheiros da Triumph, estava conversando aqui com eles, é basicamente a mesma relação final e a mesma caixa de marchas. E ela, assim, você pode estar em quarta marcha rodando na cidade tranquilamente, em baixos giros, ou você pode estar em sexta marcha a 8.000 giros, chegando aí numa velocidade até acima do permitido, né? Agora eu vou falar para vocês aí, de manhã eu rodei com a Scrambler, à tarde eu rodei com a Speed 400 e vou falar para vocês a diferença aí entre essas motos. A Scrambler 400X eu saí pela manhã com ela, né? Ela é, além da parte visual aí que é inspirada nas Scramblers, até na 900 e na 1200, nos modelos aí off-road adaptados nos anos 60, ela tem uma posição de pilotagem diferente. O assento é um pouco mais alto, é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, ah, dá pé para você? Eu tenho 1,71 m, você está vendo aí, ó, fico meio na ponta do pé, não muito na pontinha, mas consigo colocar os dois pés no chão com bastante segurança e tranquilidade. O guidão dela, né, por ser mais largo e aqui mais alto, você assume uma postura bastante ereta e típica de uma moto trail, né? Eu particularmente achei ela bastante confortável aqui, o assento, essa posição, aí é um gosto de cada um. Outra diferença, ela tem a roda dianteira maior, aro 19, né? Uma suspensão aí com um pouquinho mais de curso, para quem quiser fazer uma aventurinha off-road. Não é uma moto aventureira, não é uma moto off-road, não é uma trilheira. Mas se você pegar uma estrada de terra, na Scrambler, com esse guidão largo, você vai se sentir muito mais seguro, né? E outra coisa, ela tem um modo off-road que ela desativa o controle de tração e o freio ABS. Isso também é muito legal, né? Porque aí você consegue rodar na terra sem até dando umas derrapadas, freando com a traseira, isso é muito bacana também. Falando do freio, a Triumph escolheu aqui uma pastilha não totalmente sintética, exatamente para o freio ter uma resposta um pouquinho mais lenta, que te ajuda no off-road e evita que você encoste a mão aqui e vá para o chão. Então a minha sensação, se tem uma coisa que eu posso criticar nessa moto, é que o freio, principalmente no asfalto, não tem aquela resposta instantânea. Não chega a ser borrachudo, mas a resposta é um pouquinho mais tardia. Vocês vão ver quando eu comentar da Speed 400 que existe essa diferença. No asfalto, como ela sai? Ela exige um pouquinho mais de esforço, né? Vamos dizer, de input do piloto. Você precisa pisar na pedaleira, fazer o contra-esterço para ela deitar na curva, mas isso é totalmente normal e inclusive esperado numa moto que tem uma roda maior do que a sua irmã, aí mais clássica, mais café racer, digamos. Os espelhos retrovisores aqui te dão boa visão, ela já vem aí do jeito que você está vendo, protetor de mão, essa grade no farol, um protetor de motor ali de plástico, que também, isso tudo já é equipamento de série. Ela é calçada com pneus Metzeler aí, Karoo Street, com uma orientação um pouquinho mais off-road, né? Não chega a ser um pneu off-road, é um pneu de uso misto. Eu gostei bastante e antes que vocês me perguntem qual a minha preferida, eu vou primeiro falar da Speed 400 e encerro o vídeo dizendo qual eu gostei mais. Lembrando, ela vai ser vendida nessa cor verde, uma opção vermelha e ainda um modelo com o tanque todo preto. O preço sugerido, pelo menos no lote inicial que a Triumph trouxe, era de R$ 33.990, um preço bastante justo para uma moto que tem controle de tração, freios ABS, sistema de iluminação Full LED
e um visual que agrada bastante, né? Suspensão invertida na dianteira, as suspensões aqui até são um pouquinho mais macias do que na Speed 400, exatamente pela sua proposta de aí fazer incursões na terra. Uma moto muito interessante aí para quem quer ter uma Scrambler mais acessível para rodar na cidade e de repente pegar a estrada, fazer uma aventurinha aí por estrada de terra com estilo e segurança. Muito legal. Vou contar para vocês agora essa Speed 400, né, a versão clássica mais esportiva, quase café racer. Acompanhe. Então, estamos aqui agora na Speed 400, né, que é o modelo clássico, ela segue a linha aí das irmãs maiores, né, a Speed Twin 900, a Speed Twin 1200. Não chega a ser uma café racer porque ela tem um guidão inteiriço, mas menos curvado, menos largo do que na Scrambler 400X. Você assume uma postura aí um pouquinho mais esportiva, com as pernas mais flexionadas, mas em compensação, quem for mais baixinho, olha a diferença aí, eu coloco os dois pés no chão com bastante tranquilidade. Falando do conforto, justamente por essa posição mais esportiva, pelas pernas irem mais dobradas, né? Eu achei ela menos confortável do que a Scrambler 400X. Mas aí também tem muito do gosto pessoal de cada um. Eu sou fã de motos trail, tenho uma Big Trail, então eu gosto mais, prefiro aquela posição. Você, com o conselho, experimentar as duas, porque pode gostar bastante dessa posição esportiva, que facilita muito nas curvas. Por quê? Porque ela usa rodas aro 17 na frente e atrás, também tem suspensão invertida, monoamortecida na traseira, também tem controle de tração, ABS e os espelhos retrovisores aqui na extremidade do guidão. Eu particularmente não gosto muito, eles não dão uma visão assim muito boa, mas funciona, além de ser esteticamente mais bonito, charmoso ou estiloso, né? Vai de cada um. O que eu poderia dizer? Essa posição de pilotagem mais para frente muda um pouco a distribuição de peso na moto. A roda menor na dianteira, né, do menor curso da suspensão, transforma essa Speed 400 numa verdadeira devoradora de curvas. Vocês estão vendo aí as imagens? A gente numa serrinha muito sinuosa, deliciosa para andar de moto. A Speed 400 vai como se fosse uma moto maior, inclusive a gente até passou pilotos que estavam com motos maiores, porque ela não assusta, né? O acelerador também é eletrônico aqui, mas a entrega de potência é bastante suave, a curva de torque é a mesma, né? O motor é o mesmo entre os dois, então eu acho que assim, se você curte uma pegada mais esportiva e curte mais esse estilo, a Speed 400 vai te agradar. Eu cheguei aí a, como eu falei, 105 milhas, que dá aí aproximadamente 170 km por hora, né? Então, rápida o bastante. Ele tem esse mesmo comportamento torcudo para você andar na cidade. Eu só achei ela um pouquinho menos confortável do que a Scrambler, mas lembrando aí que a gente rodou 200 km, né? É uma distância até considerável em um dia só, fazendo curva. E assim, também ajuda muito na curva esses pneus, os excelentes pneus Metzeler Racetech aí, RR, né? Então, M9 RR, pneu sem câmera, ele gruda demais, demora um pouquinho para esquentar, mas quando esquenta, meu Deus, transmite muita segurança para deitar nas curvas. Assim, a transição de uma curva a outra é muito mais Speed 400. E tem a vantagem que é o modelo mais barato, né? O sugerido parte de 20.990. Ela vai ser vendida vermelha, também tem uma versão preta e uma versão.
Não sei se ao Brasil, mas serão ser essas 3 opções mundialmente. A preferida, eu preciso confessar para vocês que se eu tivesse que escolher, tivesse uma graninha a mais, pegava a Scrambler 400X, mas como eu falei, é gosto pessoal. E você, deixa aí nos comentários qual Triumph 400 você escolheria. A Speed 400 com essa pegada esportiva ou a Scrambler 400X com esse estilão aí mais off-road, mais aventureiro. E aí, gostou desse vídeo? Compartilha com um amigo que está em dúvida se essas novas 400 cilindradas da Triumph são motos legais. Elas são muito legais, estão chegando, vão agitar o mercado, porque até agora o que você tem? Motos que apostam muito no visual clássico, caso aí da linha de 350 cilindradas da Royal Enfield, mas ficam devendo um pouquinho em desempenho. Ou você tem modelos aí que apostam mais aí no desempenho, caso da KTM 390, enfim, que também não tem uma presença muito forte no Brasil, mas também não tem muito estilo, muita personalidade. A Triumph está chegando para mudar isso, vai surpreender, um excelente conjunto, um excelente trabalho da marca inglesa. Diz aí, deixa nos comentários qual das duas você escolheria e manda para aquele seu amigo que está em dúvida também. Valeu, galera! Mais um vídeo aí da Infomoto, não esquece de se inscrever no canal, porque você já sabe, informação sobre moto é aqui no canal da Infomoto.